Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos aí começar a estudar, não é? Um pouco mais a fundo é, a escravidão, ok? Então nós vamos começar aqui com a escravidão na África. Vocês estão vendo o mapa da África atual, né? Dividido aí em vários países, tá, pessoal? Mas vamos lembrar aí que na época das grandes navegações, quando os europeus chegaram ali, se fosse para dividir isso aí pelas etnias, pelos povos que existiam ali, que ainda existem, né? A gente, com certeza, essa divisão seria ainda maior do que só esses países que vocês estão vendo aí, tá? Existia uma infinidade de etnias africanas diferentes, tá, pessoal? Quando nós falamos povos africanos, que fique claro, tá? Não é um povo só, são diversos, tá? São centenas de povos diferentes que vivem nessa região, né, que nós chamamos hoje de continente africano, ok? Por exemplo, aí, né, se eu pegar lá um povo da etnia Malê, né, um povo da etnia Malê e colocar ele de frente a um povo da etnia congolês, né, com certeza ali um não vai entender o que o outro fala, tá? Porque são povos diferentes, têm línguas diferentes, né? Tem culturas diferentes. Então, quando nós falamos aí em África, tá, pessoal? Vamos lembrar que são diversos, tá, pessoal? Centenas de civilizações, centenas de povos diferentes, né? De etnias diferentes, ok? E o título é esse mesmo, tá, pessoal? A escravidão na África. Quando os europeus começam a chegar ali na África, tá, pessoal? No século XV, então eles vão notar aí que os próprios africanos, eles praticavam a escravidão, tá, pessoal? Os africanos, eles praticavam a escravidão. Na verdade, nós vimos já nas aulas anteriores que a escravidão aconteceu no mundo inteiro, né? Não foi só no Brasil, só na África, né? Aconteceu na Europa, né? Lá no Império Romano. Os romanos escravizavam qualquer grupo de civilização, qualquer grupo de pessoas que perdesse uma guerra, né? Perdeu a guerra, virou escravo, ok? Lá no Império Romano era assim. E na África também, tá, pessoal? Estava muito ligada a escravidão a guerras. As pessoas perdiam a guerra, viravam escravos. Mas era uma escravidão diferente, tá, pessoal? Daquela que a gente tá acostumado a estudar, né? Que aconteceu aqui no Brasil, ok? Vamos tentar entender um pouco melhor como se deu essa escravidão na África. Bom, a escravidão na África, pessoal, elas ocorriam principalmente em casos de guerra, tudo bem? Mas em alguns reinos também tinha a escravidão por dívida, tá? Ok? Então, esses eram aí as principais características, né, de como uma pessoa se tornava escrava, né, escravizada ali mesmo dentro da África, ok? Bom, porém, pessoal, essa escravidão, ela, como eu disse, ela era bem diferente, tá? Não era igual a que aconteceu aqui no Brasil, aquela escravidão que desumanizava a pessoa, né? Ela desumanizava a pessoa, era muito violenta, né? A escravidão africana não, assim como de outras regiões do mundo também, né? Ela não apresentava essas características agressivas, né, violentas. Olha lá. Com o tempo, o escravo se tornava um membro da família do seu senhor. Então era muito comum, né, um escravo aí se casar com a filha do seu senhor e acabava aí se tornando um membro da própria família, né, do seu senhor, da pessoa que o escravizou. Tudo ok, pessoal? Vamos seguir em frente aí. Tudo começou a mudar aí, né, pessoal, para os povos africanos com o contato com os europeus. Quando os europeus começam a chegar ali no continente africano, né, ali por volta de 1430 em diante, tá? Isso começa a mudar. Vamos lembrar que lá na Europa já não existia mais escravidão há muito tempo, tá? Desde lá do final do Império Romano, né? Dentro do Império Romano mesmo foi que a escravidão desapareceu, né? Principalmente por conta do evento do nascimento de Cristo, né? Do aumento do cristianismo ali na Europa, né? Jesus Cristo dizia, né, que todos nós somos irmãos
E irmão não escraviza irmão, né? Então, como o cristianismo foi crescendo dentro da Europa, a escravidão também desapareceu ali. Porém, quando eles chegam na África, né, eles tornam a ver ali, né, historicamente falando, eles tornam a ver a escravidão. Tá? E eles começam a se interessar por isso, né? Tinha muito a ver com o novo contexto, né? Novas terras sendo colonizadas, né? Precisava de braços para trabalhar. Então eles viram ali uma oportunidade, ok? E começaram então a comprar essas pessoas, tá? A trocar, né? Basicamente no começo eles trocavam, ali na África eles trocavam essas pessoas por algumas mercadorias, tá? Como armas de fogo, né? Pólvoras, enfim, e depois eles vendiam, né? Depois eles vendiam, principalmente aqui na América, tá? Principalmente aqui na América. Quando eu falo América, tá, pessoal? Toda a América praticou a escravidão, tá? Desde lá de onde hoje é o Canadá, né? Estados Unidos, passando pela América Central, até chegar aqui no Brasil, na América do Sul, ok? Bom, olha só, pessoal, esse mapinha aqui, ele ilustra bem. Estão vendo aí embaixo, ó? Ele ilustra bem de onde vieram, né, as pessoas escravizadas para o Brasil e para o restante da América, né? Então, para o Brasil, notem ali, ó, né, Oeste Central África, né? Ou seja, da região central da África vieram as pessoas, né, que foram escravizadas, foram trazidas para cá e foram comercializadas, tá, pessoal? Vamos lembrar que a isso se dava o nome de tráfico, tá, pessoal? Tráfico de escravos. Por que tráfico? Ah, professor, Professor, é tráfico porque eles eram traficantes? Era proibido fazer isso? Não. mas enfim, dá pra gente entender bem aí de onde vieram essas pessoas, né? Para toda a América aí. Bom, o primeiro registro, pessoal, de escravidão no Brasil data aí por volta de 1530, mais ou menos, tá? 1530 ali. E ela foi até dia 15 de maio de 1888. Essa data é exata, tá, pessoal? Essa data é exata. Ok? A gente vai ver já já o porquê. E essa senhora que vocês estão vendo aí do lado, tá, pessoal? Essa senhora aqui, ó, é a senhora, a princesa Isabel, a princesa regente do Brasil, né? O pai dela estava muito doente, né? O Dom Pedro II lá na França em tratamento. E ela estava no lugar do pai. Por isso, né, nós falamos a princesa regente, né? Ela está substituindo o pai dela. Então, no dia 15 de maio de 1888, ela declara extinta a escravidão no Brasil, ou seja, acabou a escravidão. Dia 15 de maio de 1888, tá? A princesa Isabel assina a chamada Lei Áurea, né? Mas vamos lembrar, tá, pessoal? A Lei Áurea, ela marca sim o fim da escravidão, tá? Mas a escravidão era um processo que já estava em declínio aqui no Brasil. Algumas regiões no Nordeste, por exemplo, já havia acabado por conta própria com a escravidão, né? E a população fazia muita pressão também, né? Aquela questão, né, de mudança, de novos tempos, né? A Europa já havia acabado com a escravidão há muito tempo, os Estados Unidos também já havia acabado com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países, tá, pessoal, a acabar com a escravidão, ok? Brasil e Cuba, né? Brasil e Cuba aqui na América foram os últimos países a extinguir, né? Infelizmente, esse fato triste, né? Esse fato triste que ocorreu em nossas terras, né? A escravização de pessoas. Pessoal, vamos seguir para o próximo slide para entender melhor aí, tá? Vamos lembrar que essa lei, ela pôs fim à monarquia. Vocês vão entender já já, né? A princesa Isabel aí, né? Da família real, ela ia assumir o cargo aí depois do pai, ok? E esse fato, tá? O fim da escravidão, ele acabou ali proporcionando o fim também da monarquia. A gente vai ver isso.
esse jornal aqui, né? Essa fonte histórica aqui. Olha lá. É interessante até a forma de escrever, né, pessoal, do povo da época. Vocês vão ver que é bem diferente se vocês analisar, se vocês fizerem uma leitura aqui desse trecho, né, desse jornal. Gazeta de Notícias, né, de 1888. Olha lá, lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Olha lá, declara extinta a escravidão no Brasil. Então acabou, né? A escravidão já era. Né? É uma das leis mais curtas, tá, pessoal? Se não for a lei mais curta do Brasil. Ela só tem 2 artigos, né? O artigo 1, se vocês lerem ali, ó, declara extinta a escravidão, acabou. E o artigo 2, revoga-se as disposições ao contrário, né? Então não adianta o fazendeiro querer entrar com recurso para querer reaver seus escravos. Não adianta, tá? Olha ali, ó, revoga-se as disposições ao contrário. Acabou mesmo, a escravidão acabou nessa data. Tudo bem? E foi de uma vez, né? E foi de uma vez. Isso aí acabou, pessoal, tá? Enfurecendo a classe dos senhores de escravo, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, havia fazendas que tinha centenas de escravos, né? Centenas e centenas de escravos. Então esse fazendeiro, eu sei que é estranho dizer isso, tá, pessoal? Mas esse fazendeiro tinha um valor milionário, né? Tinha um valor muito alto em dinheiro ali que ele comprou aqueles escravos, né? Então ele ficou, vamos dizer assim, eles ficaram magoados com a princesa Isabel por ela ter acabado dessa forma com a escravidão, né? De não ter indenizado esses fazendeiros, né? Quem deveria ter sido indenizado mesmo eram as pessoas, né? Que trabalharam de graça ali durante, dá mais de 300 anos, né, pessoal? Dá mais de 300 anos de escravidão. Então essas pessoas que deveriam ter sido indenizadas, né? Mas os fazendeiros queriam indenização. E essa indenização não veio. Então o que vai acontecer, pessoal? Bom, o que vai acontecer é isso, né? Pouquinho mais de um ano depois, olha a data ali, ó, 15 de novembro de 1889, é proclamada a República no Brasil, né? Então a monarquia acabou, né? A época dos reis já era, né? A família real foi colocada para fora do país, né? Dom Pedro II, sua filha, seu genro, seus netos, a sua esposa, né, Dona Teresa, foram botados para fora. Falou, ó, suma daqui. Agora aqui é uma república. Agora quem vai governar isso aqui, né, vai ser um presidente. E quem vai votar vai ser o povo. É o povo que vai escolher. Entre aspas, né? Não é toda a população que vai escolher nesse momento aí, né? Mas enfim, acabou-se a monarquia no Brasil. Bom, pessoal, esse senhor que vocês estão vendo aí de barbas compridas é Dom Pedro II. Antes da Lei Áurea, tá, pessoal, ele elaborou uma série de leis para acabar com a escravidão sem prejudicar a relação com os senhores escravistas do país. E assim, buscou-se manter a monarquia. Então, o Dom Pedro II, né, um homem muito experiente, né, inclusive o governante que mais tempo, tá, pessoal, ficou aí nessa posição, né, de administrador do país, né? São mais de 40 anos. Ele era um homem muito experiente, né? Então ele havia elaborado um plano para acabar com a escravidão. Sim, tinha que terminar, tinha que acabar com a escravidão. Só que de uma forma que não prejudicasse, né, os fazendeiros, ok? Poxa, Kleber, mas como ele vai fazer isso? Como que ele vai acabar com a escravidão sem prejudicar o fazendeiro? O fazendeiro vai ficar chateado, ele vai ficar, não tem jeito. Pessoal, vamos ver qual foi essa ideia que ele teve aí, né? E ele até colocou em prática, né? Depois ele ficou doente, né? Depois ele ficou doente e a filha dele assinou a Lei Áurea, né? Mas vamos lembrar também, tá, pessoal? De novo, tá? A escravidão já era um processo que estava bem no fim no Brasil, né? Então a própria sociedade já estava lutando contra, as próprias pessoas escravizadas estavam lutando contra, né? Havia muitos alforriados, né? Ou seja, pessoas que eram escravas e agora eram libertas e faziam vários movimentos, tá? Tinha vários movimentos sociais para acabar com a escravidão, tá? Mas vamos lá, vamos ver qual foi o plano dele, né? Bom, leis abolicionistas antes da Lei Áurea. Bom, então aqui, pessoal, algumas imagens, tá, de pessoas importantes, né? Importantes abolicionistas
do país, ok? Importantes pessoas que lutaram contra, né? Contra esse sistema cruel, né? Chamado escravidão. Então, olha lá, pessoal. A ideia de Dom Pedro foi o quê? Foi ali elaborar, ajudar a elaborar, né? E fazer valer algumas leis. Então, a primeira lei, pessoal, que vocês estão vendo aí, ela é de 1831, que é a Lei Barbacena, né? A abolição do tráfico de escravos, né? É do regente Feijó, ok? Então, olha só, pessoal, o que essa lei propunha, né? Qual que era a ideia dela? A ideia dela era acabar com o tráfico, ou seja, com a importação. A partir de hoje, né, é proibido trazer pessoas da África para ser escravos no Brasil. Então, pronto, fechou. E se pegasse lá navio, né, o navio transportando pessoas da África para cá, essas pessoas eram presas, né, o navio era apreendido. Só que essa lei, pessoal, não deu muito certo, tá? E depois vai ter aí a lei Eusébio de Queiroz, que propunha a mesma coisa. Só que agora deu certo, tá, pessoal? Deu certo porque algumas pessoas, né, alguns navegadores foram até presos bem no comecinho ali, tá? E a prisão era bem pesada na época, ok? Então a lei Eusébio de Queiroz de 1850, então ela acabou. A partir de agora, tá? Não podem mais trazer pessoas da África para o Brasil. Tá? Acabou isso. O tráfico está proibido, né? Então só pode vender sim, as pessoas comercializavam, só que era dentro do Brasil, tá? A Bahia vendia para São Paulo para Bahia, aí tudo bem, mas trazer da África já não podia. Ah, Kleber, mas isso por si só não acabou, não acaba com a escravidão? Pois é. A lei Saraiva de Cotegipe, a lei do sexagenário. Essa lei aí, pessoal, ela é meio contraditória. Veja, eu acabei de falar para vocês, né, que o máximo que uma pessoa vivia, pelo menos aí de modo geral, era até 60 anos, né, um escravizado. Essa lei dava liberdade para o escravizado se ele tivesse mais de 60 anos. Vocês estão entendendo, pessoal? Um velhinho lá, né? O velhinho tá lá na cama, trabalhou a vida inteira dele pro senhor ali, né, pro fazendeiro, e agora tá ali, tadinho, não consegue nem levantar direito, né? Tem que ser alimentado, tem que ser cuidado. Agora o fazendeiro pode botar ele na rua, pode dar liberdade para ele. O que ele vai fazer da vida dele?
Pois é, se chegou aos 60, né? Que isso era raríssimo, né? Mas havia, claro que havia casos, né, pessoal? Bom, e por último ali, pessoal, a Lei Áurea. A Lei Áurea que nós já vimos, né? Nós já vimos que foi assinado ali pela Princesa Isabel e que acabou com a escravidão de uma vez por todas em nosso país, né? Então agora a escravidão é ilegal, né? A escravidão ela se tornou ilegal. E vamos lembrar também, tá, pessoal, que até hoje, né, estamos no ano 2025, ainda se ouve falar em casos de escravidão, né? Trabalho análogo à escravidão, principalmente nas regiões aí do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e Amazônia, entre outras regiões aí, tá? Também acontece. Até na região sul do país já foi registrado casos análogos à escravidão, né? Que é isso, né? É aquele tipo de trabalho que não se diz que o cara é escravizado porque ele recebe ali algum dinheiro, né? Mas é um dinheiro que não dá nem para a pessoa se sustentar direito, tá, pessoal? Geralmente dormindo em barracas, né? Dormindo mal, se alimentando mal e ganhando pior ainda, né? E esses casos aí acontecem, infelizmente, até hoje no nosso país. Pessoal, para encerrar a atividade que nós vamos fazer em sala, né? Então agora é com vocês. Vocês vão escolher uma das leis, tá? Que nós vimos ali, né? Você vai ler atentamente a lei escolhida aí por você. Você vai fazer um resumo de no máximo 10, pessoal, um resumo, tá? Explicando aí com suas palavras, tá? O que você entendeu sobre essa lei. 10 linhas ali. Coloca uma capinha para ficar legal, para ficar bonitinho, não é? Entregue para mim e expõe oralmente, né? Vai haver um seminário, tá, pessoal? Como vai haver o seminário? Eu coloquei ali, pode ser feito em trio. Em trio, tá, pessoal? Em trio, se vocês quiserem. Se quiser fazer sozinho também, tudo bem, tá? Lembrando que nesse seminário, alguns alunos, alguns colegas de vocês vão fazer algumas perguntas, tá? E é interessante que vocês, todos vocês do grupo, leiam a lei, leiam o resumo, ou até mesmo tem um resuminho aí no seu caderno. Vocês vão me entregar o resumo, né? Mas tem ali uma cópia, tá, pessoal? Tenham no caderno para vocês estudarem, ler aí, tá? Lembrando que a atividade vale de 0 a 10. É uma atividade avaliativa. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau.